Na ceia de Natal, ele disse na frente de todos: "Termina logo, já estou com outra faz tempo." Eu sempre acreditei em finais felizes. Não daqueles de conto de fadas, com príncipes encantados e castelos de cristal, mas nos finais simples, construídos com paciência e amor verdadeiro. Acreditava em ceias de Natal cheias de risadas, em conversas sinceras na madrugada, em mãos entrelaçadas que nunca se soltariam. Acreditava, sobretudo, que havia encontrado isso em Marcelo. Meu nome é Renata. Tenho 28 anos e moro em Taubaté, no interior de São Paulo. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. As notícias correm rápido, as fofocas ainda mais. Cresci nesta cidade, onde as ruas guardam memórias de infância e cada esquina conta uma história. Sempre fui aquela menina sonhadora que desenhava vestidos de noiva nas margens dos cadernos, que imaginava como seria sua família no futuro. Depois de alguns relacionamentos frustrantes na casa dos 20 anos, conheci Marcelo numa festa de São João, há quase 4 anos. Ele era tudo o que eu achava que precisava. Carismático, seguro de si, bem-sucedido profissionalmente. Trabalhava numa empresa de tecnologia, ganhava bem, tinha um sorriso que conquistava qualquer um. Minha mãe o adorava. Meu pai, sempre mais reservado, dizia que ele parecia um homem de palavra. Naquela noite de Natal de 2025, eu estava radiante. Havia passado o dia inteiro preparando a casa da minha mãe para a ceia. A mesa estava impecável. Toalha bordada que pertencera à minha avó, velas aromáticas, arranjos de flores brancas. O cheiro de peru assado misturado com o perfume das rabanadas preenchia cada cômodo. Meus tios, primos, minha irmã mais nova, todos estavam ali, naquela atmosfera calorosa que só o Natal brasileiro consegue criar. Eu trazia um segredo guardado no peito, como quem carrega uma joia preciosa. Marcelo e eu havíamos conversado sobre finalmente morarmos juntos de verdade. Não mais aquelas estadias de fim de semana, mas uma vida compartilhada, com projetos, talvez até um filho no ano seguinte. Eu mal conseguia conter a ansiedade de dividir a notícia com minha família durante o brinde. Marcelo chegou pontualmente às 7 da noite, como sempre. Trazia uma garrafa de vinho caro e aquele sorriso que me fazia sentir escolhida. Cumprimentou a todos com abraços calorosos, elogiou a decoração, ajudou a colocar as bebidas na geladeira. Parecia o genro perfeito, o futuro marido exemplar. A ceia transcorreu entre risos e histórias antigas recontadas. Meu tio Paulinho fez suas piadas sem graça de sempre. Minha prima Júlia mostrou fotos da viagem à Bahia. As crianças corriam pela sala, ansiosas pela hora de abrir os presentes. Tudo parecia perfeito. Tudo estava exatamente como eu sempre sonhara. Quando chegou o momento do brinde, meu coração acelerou. Eu havia combinado com Marcelo que ele faria um pequeno discurso antes de erguermos as taças. Olhei para ele, esperando aquele sorriso cúmplice que compartilhávamos nos nossos momentos íntimos. Mas algo estava diferente. Ele se levantou devagar, pegou sua taça de espumante e olhou ao redor da mesa. Todos silenciaram, atentos. Minha mãe sorria, orgulhosa. Meu pai ajustou os óculos, curioso. Eu respirei fundo, preparada para ouvir palavras bonitas sobre nosso futuro juntos. "Pessoal, eu preciso falar uma coisa." A voz de Marcelo cortou o silêncio com uma firmeza estranha. Senti um aperto no peito. Aquele não era o tom que havíamos combinado. "Renata?" Ele se virou para mim, e seus olhos estavam vazios, frios como nunca vi antes. "Vamos acabar logo com isso. Já estou com outra faz tempo." O mundo parou. Não foram as palavras que me atingiram primeiro, mas o silêncio que as seguiu. Um silêncio denso, sufocante, que parecia sugar todo o ar da sala. Olhei ao redor e vi os rostos da minha família congelados em expressões de choque e incredulidade. Minha mãe deixou a taça escorregar dos dedos. O vidro se estilhaçou no chão com um som que ecoou como um tiro. Minha irmã levou a mão à boca. Meu pai se levantou da cadeira, mas ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estivesse caindo num poço sem fundo, interminável. Marcelo colocou a taça na mesa, pegou as chaves do carro e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. "Feliz Natal", disse, com um sorriso que me fez entender que nada daqueles 4 anos havia sido real. A porta se fechou, e comigo, algo também se fechou naquela noite. Os dias seguintes ao Natal
foram os mais sombrios da minha vida. Não conseguia sair da cama. Não conseguia comer. Cada vez que fechava os olhos, via aquele sorriso frio de Marcelo. Ouvia suas palavras ecoando como uma sentença. Já estou com outra faz tempo. Faz tempo. Quanto tempo? Meses. 1 ano. Enquanto eu planejava nosso futuro, ele construía uma vida paralela com outra pessoa. Enquanto eu escolhia toalhas de mesa para nossa futura casa, ele me traía. A humilhação queimava por dentro como ácido. Minha mãe entrava no quarto a cada 2 horas com uma xícara de chá que eu não bebia. Ela não sabia o que dizer. Ninguém sabia. O que se diz para alguém que foi destroçada publicamente, na frente de toda a família, no dia de Natal? Filha, você precisa se alimentar. Ela insistia, com aquela voz doce e preocupada que só as mães têm. Mas eu não tinha fome, não tinha vontade de nada. A vergonha era maior que qualquer outra sensação. Vergonha de ter sido ingênua. Vergonha de não ter percebido. Vergonha de ter acreditado nele. No 3º dia, quando finalmente consegui tomar banho e descer para a sala, encontrei minha mãe e minha irmã Camila cochichando na cozinha. Elas silenciaram quando me viram, mas eu já havia escutado o suficiente. Ela não desconfiou de nada? Dizia Camila, com aquele tom de quem julga sem entender. Renata sempre foi muito confiante demais. Minha mãe respondia, como se confiança fosse um defeito. Subi de volta para o quarto. Não eram só as palavras de Marcelo que me machucavam agora. Era o mundo inteiro que parecia me culpar por ter sido traída. As mensagens no celular começaram a chegar. Amigas que queriam saber como eu estava, mas na verdade buscavam detalhes para espalhar. Conhecidos que diziam estar orando por mim, mas cujos olhos brilhavam com curiosidade mórbida. Taubaté é pequena demais para guardar segredos. Foi minha prima Júlia quem, sem querer, deixou escapar o nome dela. Renata, eu não ia te contar, mas... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. A outra é a Laura, aquela menina nova que trabalha na empresa do Marcelo. Laura. O nome ficou gravado na minha mente como uma marca de ferro quente. Naquela noite, quando todos finalmente me deixaram em paz, abri o notebook. Meus dedos tremiam enquanto digitava o nome dela nas redes sociais. Não demorei para encontrá-la. Laura tinha 22 anos. Cabelos longos e loiros, corpo esculpido em academia cara, fotos em restaurantes sofisticados. Seu perfil era uma vitrine de futilidade. Poses estudadas, frases motivacionais vazias sobre mulheres de sucesso, marcas de luxo exibidas como troféus. Rolei a timeline dela com uma mistura de nojo e fascinação. E então vi. Uma foto deles dois, publicada há 3 meses, num final de semana em que Marcelo me disse que estava viajando a trabalho para São Paulo. Eles estavam em Campos do Jordão, abraçadinhos, sorridentes. A legenda dizia, com meu amor, aproveitando nosso cantinho especial, 3 meses atrás. No mínimo 3 meses. Mas podia ser mais. Provavelmente era muito mais. Fechei o notebook com tanta força que minha mãe veio correndo ao quarto. O que foi? Você está bem? Não, eu não estava bem. Eu estava destruída. Mas naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Algo mais quente, mais denso. Raiva. Raiva pura e cristalina. Mãe, me deixa sozinha, por favor. Ela hesitou, mas acabou saindo. Quando a porta se fechou, peguei meu celular e fiz algo que jamais imaginei fazer. Criei um perfil falso. Adicionei Laura. E, para minha surpresa, ela aceitou em minutos. Pessoas como ela aceitam qualquer um. Status e números de seguidores eram tudo o que importava. Comecei a observá-la. Cada post, cada story, cada comentário. Laura não era a vítima. Ela sabia exatamente o que fazia. Postava indiretas sobre mulheres fracas que não sabem segurar um homem. Fazia stories em restaurantes caros sempre marcando Marcelo. Exibia presentes que claramente vinham dele. 1 semana se passou. Depois 2. Eu não saía de casa. As pessoas comentavam na rua, nos mercados, nas igrejas. Coitada da Renata, diziam. Marcelo não prestava mesmo. Outros falavam. Mas havia também aqueles que sussurravam. Alguma coisa ela deve ter feito para ele ir embora assim. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto organizava meu guarda-roupa, e encontrava uma camiseta velha que Marcelo havia deixado em casa, que tomei uma decisão. Eu não ia me afundar. Não ia deixar que aquela humilhação me definisse para sempre. Liguei para uma antiga amiga da faculdade, Beatriz,
que trabalhava em recursos humanos de uma grande empresa. Perguntei se ela conhecia vagas, cursos, qualquer coisa que pudesse me tirar daquele buraco. Renata, que bom ouvir sua voz, ela disse genuinamente animada. Eu sei exatamente o que você precisa. 2 dias depois, eu estava matriculada num curso intensivo de gestão de projetos. Comecei terapia com a doutora Helena, uma psicóloga indicada por Beatriz. Reorganizei minha vida financeira, que durante anos ficara em segundo plano porque eu confiava que Marcelo cuidaria de nós dois. Por fora, eu continuava a Renata destroçada, mas por dentro, algo começava a germinar, uma força que eu não sabia que tinha, uma versão de mim que não aceitaria mais migalhas, mentiras ou humilhações. Marcelo havia me destruído naquela ceia de Natal, mas ele não sabia que dos escombros eu estava começando a me reconstruir, e dessa vez seria nos meus próprios termos. 3 meses haviam se passado desde aquela noite de Natal, 3 meses que pareceram 3 anos. Mas eu não era mais a mesma mulher que havia sido humilhada na frente de toda a família. As sessões com a doutora Helena me mostraram algo que eu jamais havia considerado. Durante anos, eu havia construído minha identidade em torno de Marcelo. Minhas escolhas, meus planos, até meus sonhos. Tudo girava ao redor dele. Quando ele partiu, eu senti como se tivesse perdido a mim mesma. Mas a verdade dolorosa era que eu nunca havia me encontrado de verdade. Renata, quem você era antes de Marcelo? A doutora Helena me perguntou numa sessão particularmente difícil. Fiquei em silêncio por longos minutos. Eu não sabia responder, e essa foi a resposta mais reveladora de todas. O curso de gestão de projetos estava sendo desafiador, mas libertador. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo só para mim, não para impressionar ninguém, não para construir um futuro com outra pessoa, apenas para mim. Conheci pessoas novas, mulheres fortes que também carregavam suas cicatrizes. Paula, uma empresária de 35 anos que havia superado um divórcio traumático. Fernanda, uma jovem empreendedora que recomeçara a vida do zero, após ser abandonada com 2 filhos. Elas se tornaram mais que colegas. Eram aliadas numa guerra silenciosa que todas nós travávamos. Foi Paula quem me contou, numa tarde de café após a aula, que Marcelo estava diferente. Renata, você sabia que o Marcelo está, digamos, com problemas? Ela perguntou hesitante. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Que tipo de problemas? Meu marido trabalha no mesmo setor que ele. Tem rumores circulando na empresa. Parece que ele não estava apenas com você e a Laura. Havia outras. Mensagens inapropriadas. Assédio velado. Algumas mulheres começaram a falar. Senti uma mistura estranha de validação e repulsa. Eu não havia sido a única. Não era sobre mim. Era sobre ele. Um homem que usava seu charme e posição para manipular mulheres. Naquela noite, sozinha no meu quarto, tomei uma decisão. Não seria uma vingança impulsiva ou dramática. Seria algo cirúrgico, preciso. Ele havia me destruído publicamente. Agora, a verdade sobre quem ele realmente era precisava vir à luz. Comecei a reunir provas. Conversei discretamente com mulheres que haviam trabalhado com ele. Algumas se recusaram a falar, com medo de represálias. Mas outras, cansadas de silenciar, compartilharam suas histórias. Mensagens inadequadas. Promessas de promoção em troca de jantares particulares. Um padrão claro de comportamento predatório. Criei um e-mail anônimo. Compilei tudo. Prints de conversas que algumas mulheres me enviaram. Datas, horários, contextos. Enviei para o departamento de recursos humanos da empresa onde Marcelo trabalhava. Enviei também para a diretoria. Não assinei. Não me identifiquei. Não precisava. As provas falavam por si. 2 semanas depois, as consequências começaram. Paula me contou, com os olhos arregalados, que Marcelo havia sido demitido. Uma investigação interna confirmara as denúncias. Seu nome estava manchado no mercado corporativo de Taubaté. E numa cidade pequena, reputação é tudo. Eu deveria ter sentido satisfação. Mas o que senti foi algo mais profundo. Alívio. Alívio de que outras mulheres não passariam pelo que eu passei. Alívio de que a máscara dele finalmente havia caído. Enquanto isso, minha vida seguia em ascensão. Terminei o curso com as melhores notas. Fui indicada por uma das instrutoras para uma vaga de coordenação em uma empresa de tecnologia em São José dos Campos, a principal concorrente da empresa onde Marcelo trabalhara.
A entrevista foi intensa, mas eu estava preparada. Não era mais a Renata insegura de meses atrás. Era alguém que havia atravessado o inferno e saído mais forte do outro lado. Quando você pode começar? O gerente de RH perguntou ao final da entrevista. Amanhã, se precisar, respondi sem hesitar. Ele sorriu. Gosto da sua atitude. Bem-vinda à equipe. 3 dias depois, no meu segundo dia de trabalho, recebi uma ligação interna. Renata, tem uma candidata aqui para a vaga de assistente. Você poderia conduzir a entrevista? Disse Carla, da equipe de recrutamento. Claro. Qual o nome dela? Laura Mendes. O mundo parou por 1 segundo, mas apenas por 1 segundo. Pode enviar ela para minha sala em 15 minutos. Respondi com a voz firme. Desliguei o telefone e respirei fundo. O destino tinha um senso de humor peculiar. Organizei meu currículo na mesa, ajeitei meu blazer azul marinho, o mesmo que eu havia comprado quando decidi reconstruir minha vida, e preparei minhas perguntas. Quando Laura entrou na sala, levou alguns segundos para me reconhecer. Eu estava diferente. Cabelo mais curto, óculos novos, uma postura de autoridade que não tinha antes. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi o reconhecimento bater nela como um soco. Ela empalideceu. Boa tarde, Laura, disse eu com um sorriso profissional. Por favor, sente-se. Ela se sentou, visivelmente desconfortável. Vejo aqui que você trabalhou na Tech Solutions, comentei, folheando o currículo dela. Que interessante. Sei que a empresa passou por algumas reestruturações recentemente. Laura engoliu seco. Ela sabia exatamente do que eu estava falando. A entrevista durou 20 minutos. Eu fiz todas as perguntas técnicas necessárias. Mantive a profissionalidade impecável. Laura se esforçou, mas estava nervosa, insegura. O brilho artificial que ela exibia nas redes sociais não existia ali, naquela sala. Quando terminamos, me levantei e estendi a mão. Obrigada por seu tempo, Laura. Entraremos em contato em alguns dias. Ela apertou minha mão rapidamente e saiu. 2 dias depois, liguei pessoalmente para ela. Laura, aqui é a Renata, da Vision Tech. Infelizmente, você não se encaixa no perfil que estamos buscando no momento, mas desejo boa sorte na sua busca. Desliguei antes que ela pudesse responder. Não foi crueldade, foi justiça. Ela não estava qualificada para a vaga, e eu não misturaria minha vida pessoal com decisões profissionais. Mas havia um simbolismo naquilo que não podia ser ignorado. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para Taubaté, senti algo que não sentia há meses. Paz. A primavera chegou a Taubaté, trazendo consigo uma renovação que ia além das flores nos jardins. Minha vida finalmente havia encontrado um ritmo próprio, uma melodia que eu mesma compunha. O trabalho na Vision Tech era desafiador, mas gratificante. Eu estava construindo uma carreira sólida, baseada em mérito e dedicação. Aos poucos, reconquistei meu espaço na cidade. As pessoas que antes me olhavam com pena, agora me cumprimentavam com respeito. Minha mãe, que no início tentava me proteger como se eu fosse uma criança ferida, passou a me ver com novos olhos, os olhos de quem reconhece uma mulher forte. Você está diferente, filha, ela me disse num domingo, enquanto preparávamos o almoço juntas. Mas, inteira. Sorri. Ela tinha razão. Pela primeira vez na vida, eu me sentia completa sozinha. Não precisava de metade de ninguém para me fazer inteira. Mas a vida tem uma forma peculiar de testar nossa evolução exatamente quando pensamos que superamos tudo. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro, quando recebi a primeira mensagem dele. Renata, precisamos conversar. Por favor. O nome de Marcelo na tela do celular me provocou um aperto no peito. Não era mais dor, era algo diferente. Uma lembrança incômoda de quem eu havia sido, do que havia sofrido. Deletei a mensagem sem responder. No dia seguinte, outra mensagem. Eu sei que errei. Só preciso de uma chance de te explicar. Deletei novamente. Então as mensagens começaram a chegar com mais frequência. 2, 3 por dia. Marcelo insistia, implorava, dizia que precisava me ver, que havia cometido o maior erro da vida, que só agora entendia o que havia perdido. Ignora ele. Paula me aconselhou durante nosso café semanal. Homem assim só volta quando perde tudo. Ele não te quer de volta. Ele quer a estabilidade que você representava. Eu sabia que ela estava certa, mas as mensagens começaram a se tornar mais insistentes. Ele enviou flores para minha casa. Minha mãe atendeu o entregador, confusa. Renata, tem flores aqui para você.
Ela gritou da sala. Desci as escadas e vi o arranjo. Rosas vermelhas, minhas favoritas. O cartão dizia apenas: me perdoa. Eu te amo. Sempre amei. Joguei as flores no lixo sem cerimônia. Mas Marcelo não desistia. Descobri, através de conhecidos, que sua vida havia desmoronado completamente. Depois da demissão, ele não conseguia emprego em nenhuma empresa da região. Laura o havia deixado assim que o dinheiro acabou, exatamente como era de se esperar. Ele estava morando com os pais, endividado, sem perspectivas. Parte de mim deveria sentir satisfação, mas o que senti foi indiferença. Ele não era mais nada para mim, nem amor, nem ódio. Apenas um capítulo fechado. Foi quando recebi a ligação. Renata! A voz dele soou desesperada, embargada. Por favor, não desliga. Eu só preciso de 5 minutos. Deveria ter desligado, mas algo me fez continuar na linha. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de fechar aquele ciclo definitivamente. O que você quer, Marcelo? Te ver. Só isso. Uma última vez. Deixa eu te explicar. Te pedir perdão pessoalmente. Eu sei que não mereço, mas... Por favor. Houve um silêncio longo. Eu podia sentir o desespero dele atravessando a linha telefônica. E então, para minha própria surpresa, ouvi minha voz dizendo: tudo bem. Sábado, 14h, no Café Jardim. O Café Jardim era o lugar do nosso primeiro encontro, quase 5 anos atrás. Escolhi propositalmente. Simbolismo importava. Obrigado, Renata. Muito obrigado. Eu prometo que não vou te decepcionar dessa vez. Desliguei sem responder. Ele já havia me decepcionado das piores formas possíveis. Não havia mais nada que pudesse fazer. Quando contei para Autoterchen, Helena, sobre o encontro, ela me olhou com atenção. Por que você aceitou vê-lo? Pensei por um momento antes de responder. Porque eu preciso provar para mim mesma que ele não tem mais poder sobre mim. Que aquela Renata que ele destruiu realmente não existe mais. E se for difícil? Ela perguntou gentilmente. Vai ser libertador, respondi, com uma certeza que vinha de um lugar profundo dentro de mim. No sábado, acordei cedo. Vesti uma calça social preta e uma blusa branca elegante. Roupas de poder, não de sedução. Prendi o cabelo num coque impecável. Passei uma maquiagem discreta, mas marcante. Quando me olhei no espelho, vi uma executiva confiante olhando de volta. Não a namorada apaixonada de anos atrás. Cheguei ao Café Jardim 15 minutos antes do horário combinado. Pedi um café expresso e me sentei na mesma mesa onde havíamos nos sentado no primeiro encontro. A ironia não passou despercebida. Marcelo chegou pontualmente às 2h, mas o homem que entrou no café não era o mesmo que havia saído da minha casa naquela noite de Natal. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. A confiança arrogante havia dado lugar a uma postura curvada, derrotada. Ele me viu e hesitou por um segundo antes de caminhar até a mesa. Oi, disse ele com a voz baixa. Oi, Marcelo. Senta. Ele se sentou, nervoso, mexendo nas mãos. Durante um longo momento, nenhum de nós disse nada. Você está... linda, ele finalmente falou, com um sorriso triste. Diferente. Eu estou diferente, concordei, sem emoção. E você? Como está? Ele soltou um riso amargo. Péssimo. Minha vida é um desastre, Renata. Eu perdi tudo. O emprego, os amigos, a Laura, tudo. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Ele pareceu surpreso com minha frieza. Eu queria te pedir perdão. De verdade. Eu fui um idiota. Um covarde. Eu não te valorizei quando te tinha. E agora eu entendo que você era a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Bebi um gole do meu café, deixando o silêncio pesar entre nós. Você quer que eu te perdoe para você se sentir melhor? Perguntei calmamente. Não. Quer dizer... Sim. Não sei. Eu só... Ele passou a mão pelo rosto. Renata, eu ainda te amo. Eu sei que estraguei tudo, mas a gente pode recomeçar. Eu mudei. Eu aprendi. E ali estava. A súplica patética de um homem que não queria amor, queria absolvição. Olhei para Marcelo sentado à minha frente e senti como se estivesse observando um estranho. Aquele homem que um dia ocupou cada canto da minha vida, que me fez sonhar e chorar, que me destruiu publicamente. Agora não passava de uma sombra fraca do que já foi. Você mudou? Repeti, com um tom que não era cruel, apenas factual. Ou você só perdeu tudo e agora quer de volta o que era conveniente? Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Renata, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu te amava. Eu ainda amo. Foi fraqueza, foi estupidez, foi escolha.
Cortei, firme. Cada mentira que você contou, cada vez que estava com ela enquanto eu planejava nosso futuro, cada segundo daquela humilhação na ceia de Natal, tudo foi uma escolha sua. Ele levantou os olhos e vi lágrimas começando a se formar. Eu sei, Deus, eu sei, e eu vou carregar isso para sempre. Mas, Renata, a gente tinha algo real. 4 anos não podem ter sido mentira completa. Respirei fundo. Parte de mim, uma parte muito pequena e distante, sentiu uma pontada de algo. Não era amor, nem pena. Era talvez a memória fantasma de quem eu fui um dia. A Renata que acreditava naquele homem. A Renata que depositava seus sonhos nas mãos de alguém que não os merecia. Você quer saber a verdade, Marcelo? Comecei, com a voz calma, mas carregada de significado. Nos primeiros dias depois daquela noite, eu quis morrer. Não literalmente, mas a dor era tão grande que eu não conseguia imaginar um futuro. Você não apenas terminou comigo, você me humilhou da forma mais cruel possível, na frente de todas as pessoas que eu amo, no dia mais importante do ano. Ele tentou falar, mas ergui a mão, pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Eu passei semanas trancada no quarto, ouvindo as pessoas cochicharem sobre mim. Alguns tinham pena, outros me julgavam, dizendo que eu devia ter sido burra para não perceber. Minha própria mãe questionou se eu não havia feito algo errado. As lágrimas dele agora caíam livremente, mas eu não sentia nada além de uma clareza cristalina. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu me levantei. Eu procurei ajuda. Comecei terapia, voltei a estudar, reconstruí minha vida tijolo por tijolo. E no processo, eu descobri algo incrível. Eu não precisava de você. Eu nunca precisei. Marcelo fungou, limpando o rosto com as costas da mão. Renata, eu sei que estraguei tudo, mas se você me der uma chance, só uma, eu juro que vou passar o resto da vida te fazendo feliz. Eu vou provar que mudei. Peguei minha xícara de café, agora fria, e a girei entre os dedos. Lembrei da última vez que estivemos ali, naquela mesma mesa, quando tudo era promessas e sorrisos. Aquela Renata acreditava que amor era entrega total, que confiar cegamente era sinônimo de amar de verdade. Essa Renata, a que estava ali agora, sabia que amor verdadeiro começa em respeitar a si mesma. Marcelo, eu não vim aqui porque ainda sinto algo por você, disse finalmente, colocando a xícara na mesa. Vim porque eu precisava fazer isso, fechar esse ciclo, ver você cara a cara e dizer o que precisa ser dito. Ele se inclinou para a frente esperançoso. Então, você está me dando uma chance? Sorri. Não foi um sorriso amargo ou vingativo. Foi genuíno. Não, estou te dizendo adeus. De verdade dessa vez. A esperança nos olhos dele se apagou como uma vela. Aquela Renata que você humilhou na ceia de Natal morreu naquela noite. Continuei, com a voz firme e tranquila. E no lugar dela nasceu alguém que não aceita migalhas. Alguém que não se conforma com mentiras. Alguém que sabe o próprio valor. Mas Renata... Não. Interrompi levantando da cadeira. Não tem mais conversa. Você fez suas escolhas. Eu estou fazendo as minhas. E minha escolha é seguir em frente. Sem você, sem rancor, sem arrependimento. Me levantei, peguei minha bolsa. Marcelo permaneceu sentado, paralisado, processando o que havia acabado de acontecer. Você sabe o que é engraçado? Disse, parando ao lado da mesa. Durante meses imaginei este momento. Imaginei te ver arrependido, implorando, sofrendo. E eu pensava que isso me traria satisfação, mas não traz. Porque eu percebi que minha felicidade nunca deveria depender do seu sofrimento. Ela deveria depender só de mim. Renata, espera. Obrigada, Marcelo, disse. E dessa vez minha voz carregava uma emoção verdadeira. Obrigada por ter ido embora. Você me libertou de uma vida medíocre ao lado de alguém que não me merecia. Você me deu a chance de me encontrar. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Meus passos eram firmes, decididos. Não olhei para trás. Quando saí do café, o sol da tarde brilhava forte sobre Taubaté. As ruas estavam cheias de vida. Crianças brincando, casais passeando, o movimento típico de um sábado qualquer. Respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões. Peguei meu celular e liguei para Paula. E então, como foi? Ela perguntou ansiosa. Libertador, respondi sorrindo. Exatamente como eu disse que seria. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade onde cresci, senti uma paz profunda. Não era o final feliz que eu havia imaginado anos atrás. Não tinha príncipe encantado, casamento ou filhos.
Mas tinha algo infinitamente mais valioso. Eu mesma. Eu havia atravessado o inferno e saído mais forte. Havia sido quebrada em 1000 pedaços e me reconstruído não como era antes, mas como algo novo, mais sólido, mais verdadeiro. A dor que quase me destruiu foi a mesma que me transformou na mulher mais forte que eu já fui. E pela primeira vez na vida, olhando para o futuro, eu não via um vazio assustador. Via possibilidades infinitas. Via liberdade. A ceia de Natal havia sido meu fim, mas também havia sido meu começo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.